Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Manu. Boa tarde, meu povo, sextou, né? Graças a Deus, a semana foi muito pesada, mas ainda bem que terminou, né? Eu espero, assim espero, né? Ai, espero que vocês estejam bem. Por favor, se inscrevam no meu canal, né? Sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Espero postar mais vezes, né? Até que essa semana eu tô bem ativa aqui. Mas vamos lá. Eu fiquei de contar pra vocês de domingo. Domingo teve um casamento lindo. Casamento judaico, eu nunca tinha ido. E assim, foi realmente lindo. Não tinha rupá. Não sei se vocês sabem o que é uma rupá. É como se fosse a casa dos noivos, né? Isso daí ele é construído com alicerces de madeira. E aí em cima vai um tecido. E é adornado com flores. E assim, lógico, pelo espaço, não tinha como construir uma roupa. E aí, assim, tinha um. Eu vou falar echarpe porque eu não sei o nome correto. Uma echarpe nas costas do noivo. E num momento do casamento, dois homens levantaram aquele tecido, né? Assim, como se fosse a roupa, né, dos noivos. Foi muito bonito. Os noivos, eles têm um filhinho, né? E assim, ele levou as alianças junto com a noiva, com a pajem, né? Os pajens, né? E o buquê da pajem era de marshmallow, assim, tipo, chegou uma parte ali que ela já tava comendo os marshmallow. Meu, eu adoro criança, é muito bom. E a melhor parte, assim, que eu acho são crianças, sabe? Tipo, eles são espontâneos, né? Não tem essa coisa de mascarar, né? Tipo, gosto, gosto, não gosto, não gosto, acabou e pronto. Eu acho que é uma coisa que a gente perde com o tempo, né? Porque a gente vai crescendo e, assim, a gente vai tendo um filtro social e que acaba, de certa forma, tirando a nossa, como que eu posso dizer, a nossa espontaneidade, né? Tipo, eu olho pra você, eu não gosto de você. E fim de papo, né? E a criança, ela tem muito disso. E eu acho isso muito valioso em qualquer criança. Eu acho isso massa. E mas é falta de educação. Não, não é falta de educação. É sério mesmo. Quando a criança não gosta, não gosta mesmo. Mas voltando ao casamento. E foi muito, muito bonito. Na recepção, eles ficaram lá um pouco lá em cima, né? Acho que pra comer alguma coisa, né? Porque geralmente noivo e noiva não come, né? Eles ficam perambulando na festa. A maior parte dos noivos, assim, que eu já vi, tipo, coitados, chega no final da festa, eles estão o bagaço e eles não comeram nada, né? E eu acho que esses, pelo menos, eles devem ter comido alguma coisa. A noiva tava belíssima, gente. Pensa numa noiva linda. Ela tava tão linda, mas ela tava muito, muito linda. Assim, o vestido dela, assim, tipo, tinha uns brilhos, assim, muito fofinho. O véu dela era muito bonito. Era maravilhoso. Eu sou suspeita, porque, assim, eu gosto de vestidos de noiva. Eu, quando tinha 15, acho que 15, eu desenhei o meu vestido. Mas aí, tipo, né, nunca realizei o sonho de me casar com ele, né, com esse vestido. Tenho sonho? Tenho. Vou casar? Não sei. Quem sabe um dia, né? Mas é isso. E o que mais? Teve a recepção, né? Lá. Eles deram. Olha que bonitinho. Eles deram amêndoas. Gente, eu amo amêndoa.
Isso aqui não é pedra não, tá, gente? Isso é amêndoa, isso é caro. Isso é muito caro. Deram bem casados e deram uma caixinha de docinho que já foi. Bem casado e o docinho já foi. Comida, eu não vi muito bem, porque assim, eu resolvi meio que, quer dizer, estou tentando, né, fazer o jejum da quaresma. Mas, o que tá acontecendo? Isso meio que tá me fazendo mal, porque assim, eu faço muita coisa e aí eu não tô comendo nada de proteína. Então assim, eu acho que eu vou ter que fazer esse jejum de uma outra forma, né, com outro tipo de coisa, porque se eu ficar só no peixe, eu não gosto muito de fissuras, né, fissuras pode, ovo e algumas coisas não vai dar certo. E na recepção tinha uma abóbora linda lá, assim, e aí eu fiquei com medo de ter frango, alguma coisa assim dentro, porque às vezes você não sabe o que tem lá dentro, né, pode ser frutos do mar ou pode ser frango. Então eu acabei que não comi nada, porque eu fiquei com medo de quebrar esse jejum, né? Infelizmente eu vou acabar quebrando, que de certa forma tá me fazendo mal. E aí teve 2 bandas, se não me engano. É que assim, a maior parte da festa eu acabei ficando na mesa, né? Eu fiquei sentada na mesa, né? Porque gente, de verdade, eu gostaria de não ter ficado na mesa, gostaria de ter participado muito mais da festa. Aconteceu algumas coisas, né, que me deixaram bem chateada, né? Não é culpa dos noivos, tal, tudo. É mais de quem foi comigo. E eu não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia ninguém. E aí eu me senti meio que deslocada, sabe? Então eu acabei ficando a maior parte na mesa. E aí eu vi umas coisas assim que eu não gostei. Eu acho que respeito é muito importante, né? Tipo, como que eu vou falar isso pra vocês? Assim, eu vou contar meio que por cima. Se eu tenho os meus amigos, assim, de longa data, né? De longa data eu tenho o Rodrigo, a Ellen, são os meus amigos de longa data, assim, sabe? Tinha o Bruno, mas o Bruno ele tá afastado da gente por questões políticas. Então são as 2 pessoas mais próximas a mim e que são de longa data. E eu faço questão de que se a pessoa que está comigo, né, tenha esse contato, né, tipo, que vire amigos dos meus amigos, né, que seja uma coisa legal para ambos os lados. No entanto que, assim, o Rodrigo e meu marido, eles são amigos, né, quando tem concurso, o Rodrigo chama o meu marido para trabalhar, eu também faço concurso, né, também trabalho em concurso. O Kairi? Mamãe, por que a porta tá aberta? Peraí. Voltei, é que chegou a minha criança. Vem cá, criança. Deixa eu tampar aqui, peraí. Tampa aqui o negócio da escola. Oi. Ó, minha criança, minha cópia. Uhum. Vai lá. E se troca, tá? E assim, eu faço questão de que ele tenha esse contato que seja legal para ambos os lados.
E quando nós chegamos, tinha uma moça na entrada, que assim, foi convidado o pessoal da faculdade, tal, tudo, que ele estudou, tal, e eu acho super legal, né, assim, eu adoraria ter o contato dos meus amigos, assim, sabe, de turma de escola, não sei o quê, porque eu acho que é uma parte da nossa vida, né, você conviveu com aquelas pessoas, mas... E ele tá tocando violão. E aí, assim, como eu disse, nós chegamos lá, então tava a princípio essa moça. Lá na porta, né, tinha uma outra galera lá na porta também, que nós chegamos e não tinha aberto, né, o salão ainda. E a atitude que ele teve me deixou meio que, né, eu tô sendo sincera, sabe, eu acho que qualquer mulher se sentiria meio que, né, não foi legal. E aí, no decorrer da festa, eu vi que, tipo, chegou uma hora que não tava bom, né? Eu fiquei ali sentada, tal, todo dia a gente fica ali sentada, a gente observa as coisas. E eu acho que qualquer mulher no meu lugar ia se sentir mal. E eu acredito que essa moça, ela também se sentiria mal se fosse, no caso, o marido dela, né? Uma outra mulher fazendo as mesmas coisas que ela estava fazendo. Né? Então, nós tivemos uma discussão acalorada depois, né? Porque não foi uma coisa muito boa. Mas, de geral, a festa estava linda. A festa estava maravilhosa. Eu não tenho que falar da festa. Só que, assim, na verdade, eu não me diverti. Porque a imposição de ficar na mesa, né, cuidando da mesa, eu fiquei lá. Ele virou para mim, mas eu te chamei para ir lá para frente. E todas as esposas estavam sentadas na mesa lá na frente. Aí eu fiquei naquela interrogação, como é que você chega assim e na mesa de outras pessoas que você não conhece e tipo, você vai sentar lá? Eu não consigo. De verdade, eu tenho uma trava muito grande desde criança, porque a minha mãe, ela meio que fazia essas palhaçadas comigo, sabe? Tipo, fica aí. Aí ficava, entendeu? E só me chamava, tipo, quando já tava, tipo, quando meio que se sentia sozinha, entendeu? E ele não foi sozinho, né? Depois ele me virou pra mim e falou assim que nem era pra eu ter ido, nem o meu filho. Nosso filho, né? Incrível que pareça. Porque o convite era só pra ele, que ele pediu pra que eu pudesse ir. Mas aí eu me perguntei, tipo, poxa, será que todos os maridos que estavam lá... será que todos os maridos que estavam lá pediram, né? Fizeram isso? Eu gostaria de realmente uma resposta dos noivos, né? Se foi assim mesmo. Porque se fosse um convite restrito, não precisava nem falar, tipo... Quer dizer, precisava falar, né? Mas que viesse escrito, convite somente para fulano de tal. Não pode trazer ninguém de fora, né? É complicado esse negócio. É bem complicado, né? Talvez ele tenha inventado essa... Eu vou ficar no... Vou fingir demência, porque eu não quero mais brigar. Até porque, assim... Essas pessoas... elas não convivem dentro da minha casa, né? Para saber quem sou eu ou quem deixo de ser, né? Elas têm aquilo que ele falou. Eu fiquei putaça, fiquei muito, porque
eu acho que respeito é algo muito importante, né? Enfim, quem me deve respeito é ele, né? Ela deveria respeitar o marido dela que não estava lá. Diz que é casada, né? Diz que tem 2 filhos, né? Eu não acredito. Mas Zéia sou eu, então. Né? Então não vai mudar muita coisa. Por isso que a minha semana foi pesada. Foi uma semana bem chatinha, bem pesada. Eu não gosto de estar falando essas coisas por aqui, mas é meio que eu vi que eu tava muito abatida nos outros vídeos. Agora a gente conversou, tal, tudo. Vamos ver se as coisas voltam ao normal. Vai demorar um tempo? Vai, porque assim, não é do dia pra noite, né? Mas foi terrível, foi bem pesadinho. Eu espero que semana que vem seja melhor, né, gente? Pelo menos que o meu final de semana seja melhor, pra trazer coisa boa pra vocês também. Não adianta ficar aqui, né, contando as mazelas da vida, né? Isso aqui é uma Emanuele real. Tipo, acontece, eu acho que as pessoas... Hoje em dia, na internet, você vê as pessoas mascarando muita coisa. Gente, não dá pra mascarar a vida inteira, não. Isso aqui é real, acontece, sabe? Muita coisa. Igual, a minha semana foi uma loucura, né? Essa semana eu fui parar em hospital com a minha carrapata. Se alguém viu outro vídeo, minha neta. Eu fui parar no hospital com ela e minha filha, né? Que a pessoinha não estava muito bem, agora já tá medicada e tal, tudo. Graças a Deus. E eu passei mal essa semana. Não sei como que eu gravei pra vocês ainda. Então, assim, eu espero que a próxima semana seja leve e o final de semana também. Que se for pesado como foi no final de semana passado, aliás, no domingo passado, né? Isso mata qualquer semana de qualquer pessoa. E eu ainda tinha que trabalhar essa semana. Tipo, foi pesado. É isso, meu povo. Bom final de semana pra vocês. Juízo. Se não precisa sair, não saiam, tá? Voltou a chover, gente. Voltou a chover. Tudo de novo. Se não precisa sair, não saiam. E é isso. Até o próximo vídeo. Até segunda-feira. Eu vejo vocês. E espero que seja com coisas boas, né? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.